Toda honra e toda glória sejam dados e tributados ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, igreja do Senhor, minhas irmãs, é uma alegria voltar à casa do Senhor. O salmista diz assim com coração jubiloso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. E hoje bem cedo pela manhã, a igreja já reunida na escola bíblica dominical, em seguida o nosso culto, abençoadíssimo culto pela manhã, e já retornamos à casa do Senhor para o nosso último culto, o culto das 18 horas. Glória a Jesus. Justificamos as ausências do pastor Afonso Sabino, está internamente na congregação Dom Lustosa, lá do outro lado da cidade, no Grande Bom Jardim. E também o pastor Ozian Gomes, que hoje está na AD Expedicionários, ali dirigindo o culto. Muito bem, meus irmãos, eu quero já convidar a igreja para se colocar em pé, e nós vamos, com alegria, ler a palavra do Senhor no Evangelho de João. O Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 10, versículos 9 e 10. Encontre na sua Bíblia o texto sagrado. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 10, versículos 9 e 10. Nos diz assim a palavra de Deus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A igreja pode repetir comigo a uma só voz o versículo 10, 1, 2, 3. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, a tenham com abundância. Glória a Deus. Meus amados, oremos ao Senhor nesta oração. Já quero incluir alguns pedidos, irmã Eutímia, pastor Gideon e tantos outros amados irmãos que carecem das orações. Incluo nessa oração a família do nosso querido, meu cooperador, presbítero Nonato. Ontem se despediu da sua esposa, irmã Neta, estava bem enferma e o Senhor decidiu guardá-la. Eu estive com a multidão de irmãos ali no Memorial Fortaleza, ontem às 14 horas, para a despedida final, daquela querida serva do Senhor. Que o Senhor console a estimada família do pastor Nonato, a Kelly, seu filho Jonatas, sua esposa Letícia, toda essa amada família, em nome de Jesus. Então, irmãos, nesse momento é que a gente olha assim para cima: Senhor, se não fosse a tua graça, né? A consolação, as consolações do Espírito Santo, não dava para seguir em frente. Mas o Senhor tem sustentado ali as mãos do seu servo. Meus irmãos, quem mais quer ser incluído nesta oração? Toda a igreja? Todo o povo de Deus. Glória a Jesus. Então vamos levantar as mãos em oração. Maravilhoso, eterno, santo e glorioso Deus, a ti a honra, a glória, império e domínio para sempre. Senhor, eis-nos aqui na tua casa, neste santo lugar, reunidos, congregados no santo nome de Jesus para te adorar. Toma, Senhor, a tua direção, primeiro e último lugar, nesta santa noite. Viemos te adorar, Senhor, ministrar louvores à tua majestade santa. Senhor, nestas mãos que estão levantadas em atitude de fé, ó, o Senhor conhece cada vida, cada coração, cada necessidade, ó Deus, cada aflição. Senhor, eu te peço que toque agora com um toque especial do teu amor, e que todos sejam
tocados pela tua graça, edificados, consolados, fortalecidos, curados, libertados, ó Senhor, abençoados por tua santa presença. Meu Pai, te peço que com as consolações do Espírito Santo, abrace e console os corações da família do irmão Nonato. Meu Senhor da glória, pois se despediu da sua esposa irmã Neta, nossa amada e querida irmã. Senhor da glória, também visita os demais irmãos, os demais pedidos de oração, os quais, Senhor, o Senhor já de antemão conhece a cada um deles. Senhor, agora eu te peço que inspire os louvores deste culto divino, os músicos, os cantores, cantoras na tua casa, Senhor, a mensagem da tua palavra, todos os atos, Senhor, desta santa reunião, e que tudo aqui, Senhor, concorra para a honra e glória do teu excelso nome. É a nossa oração que por fé fazemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém, amém, graças a Deus. Meus amados, vamos louvar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, que alegria estarmos na casa de Deus mais uma vez nessa noite. E nós já queremos convidar a todos os irmãos a cantar com muita alegria o hino de número 169 da harpa cristã, Ó Jesus me ama. Cantemos em nome de Jesus. Cantemos. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Cantemos todos. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Te salvar, já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor.
igreja, com muita alegria, cante ao Senhor dizendo: oh, porque Jesus me ama, eu não posso desviar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quantos são gratos por esse amor de Jesus Cristo? Meus irmãos, por gentileza, fique de pé. Vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor, cantando a Ele, agradecendo por tudo que Ele tem feito a nós, a nossas famílias, pela nossa vida. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. O sol tão lindo me aqueceu, depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço. Você pode agradecer a Ele nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, aleluia. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu. Fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu, depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, aleluia. Eu só te agradeço. Cantemos. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu. Ao Senhor por tudo que Ele tem feito, aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Levantando as suas mãos em gratidão, diga: eu te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu. Eu te agradeço, você que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver, e me fez viver, e me fez viver. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor.
dizendo que eu não posso viver longe de você, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma canção bem conhecida da igreja. Louvemos ao Senhor. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Oh, glória a Deus. Quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Louvemos a Ele, aleluia. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver, não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. E o amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou aos pés da cruz, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso, não sei viver sem você, Jesus. Faça essa declaração de amor ao Senhor. Aleluia! Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Somente a igreja cante ao Senhor. Não posso viver longe de você. Aleluia! Longe de você. Eu quero dizer que amo só você. Mais uma vez diga: eu
quero dizer que amo só você, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Podem tomar assentos, meus irmãos e irmãs. A nossa saudação também para os nossos queridos e queridas irmãs que estão no culto online. Eu quero com alegria reconhecer a presença de irmãos que estão nos visitando, de outras igrejas, de outras comunidades, que estão conosco esta noite. Por favor, dê um sinalzinho com sua mão, para a gente poder localizar várias pessoas, vários irmãos. Que alegria poder recebê-los aqui, para adorarmos juntos o nome do Senhor. Deus os abençoe. A igreja quer reconhecer com muita alegria, pode dizer amém? Amém. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos começando a semana e com as atividades sempre muito preciosas e intensas, a nossa semana aqui na nossa igreja. E amanhã, já segunda-feira, nossa consagração cedo, 8 da manhã, às 10, à tardinha, às 17 horas, a sala virtual de oração, com o nosso querido irmão Portela. E na terça, a nossa Santa Ceia do Senhor. Nós temos 2 cultos de ceia, sempre tradicionalmente, a primeira terça do mês. E para os irmãos que trabalham, os profissionais liberais e pessoas que estudam, que não podem estar conosco, também podem participar no segundo domingo de cada mês, pela manhã, da nossa ceia aqui no templo sede. Embora que nós já comunicamos também à igreja que sempre, tradicionalmente, estamos fazendo o nosso batismo todos os meses, no primeiro domingo de cada mês. Esse mês, excepcionalmente, será no segundo, pois nós estamos em período de eleições e vai ser o dia das eleições, e algumas pessoas que iam descer as águas, claro, têm domicílio eleitoral que não é na cidade de Fortaleza. Então a gente achou prudente transferir o batismo para o segundo domingo. Mas terça-feira, então, Santa Ceia do Senhor, Círculo da Oração segue na quinta-feira, uma bênção, Deus tem feito maravilhas. Na sexta-feira voltamos com a sala virtual de oração, e no domingo, a nossa programação, teremos o início de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, uma lição muito preciosa, falando sobre as promessas de Deus. Eu estarei com a igreja, vai ser uma classe única, na nossa aula magna, dando início ao último trimestre já do ano, né? Os BR e Albros já começaram, né? Então já estamos chegando em outubro, novembro e dezembro. E a Escola Bíblica Dominical vai ter esse privilégio de estudar sobre as promessas de Deus. Lições muito preciosas. E, pastor, mas não ia ter as eleições? Não, vai haver sim. É porque nós aqui, nós vamos ter escola dominical, programação, tudo normal. Se você quiser, você pode, só não pode voltar de madrugada, porque as urnas só abrem, né, no horário certo. Mas você pode vir ao culto, ou pode vir à escola dominical e voltar à tarde, enfim. Você se programa, a nossa programação aqui continua normal. Amém, meus irmãos? Então vamos, o amém foi muito fraco, parece que o povo vai todo em voltar mesmo, né? No horário da escola dominical e do culto. Mas eu sei que não, vai ser uma bênção maravilhosa, e nós vamos estar aqui em nome de Jesus. Então, escola dominical, nosso primeiro culto, e segue a programação normal, o último culto de celebração ao Senhor. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui aquela cerimônia muito preciosa, a entrega dos cartões de membros para 19 irmãos e irmãs que participaram do curso Nossa Igreja. O curso Nossa Igreja é para todos os irmãos egressos de outras igrejas, não somente de outras comunidades, de outras denominações, mas também da nossa própria igreja, que vem de outros lugares e ainda não conhece a igreja AD Tempo Central. Fazem o curso Nossa Igreja, são 3 edições preciosas, e no final você recebe o seu cartão de membro. E quem ainda não aceitou a Jesus e vai fazê-lo
vai passar pelo discipulado, recebe seu certificado, depois ao descer ao batismo, mas o cartão de membro somente depois do curso. Nossa igreja tem sido uma bênção. Hoje pela manhã nós entregamos solenemente aqui os cartões de irmãos e irmãs. E se você ainda não começou, o curso está chegando, você precisa começar, procura na nossa recepção as informações, que no próximo domingo nós já teremos a primeira aula, tanto do nosso discipulado, a nova turma, que é a última turma do ano, e a última turma também do curso Nossa Igreja desse ano. Muito bem, meus irmãos, e agora nós vamos também já fazer menção. Esse mês de setembro é um mês em que não somente as igrejas, as instituições e o próprio governo federal promove pela grande mídia o que eles chamam do Setembro Amarelo, né? A prevenção contra o suicídio e o luto e tantas outras coisas que envolve, e você precisa saber que a vida é um dom de Deus, né? Jesus é o autor da vida, dizer sim à vida e não à morte. E hoje, especialmente pela manhã, foi o tema da mensagem que o pastor Danilson pregou e voltará a pregar. O Senhor tem lhe levado a ministrar muitas vezes sobre esse tema e está trabalhando com um grupo de pessoas também que foram traumatizados ou feridos por algum membro da família que decidiu, né, terminar, né, cessar com sua existência. Mas nós cremos num Deus que é infinito, que é autoexistente, que é o doador da vida, e Ele tem vida abundante para dar a todos os homens e mulheres. Então nós ouviremos uma mensagem preciosa que certamente vai tocar muito o seu coração. Hoje pela manhã, muitas pessoas foram tocadas de forma muito especial. Glória a Deus. Meus irmãos, e nesse instante chegamos ao momento do ofertório, porque logo em seguida já estaremos na ministração da palavra de Deus. Meus irmãos, cheguem até aqui. Meus queridos irmãos, a minha gratidão é muito grande. A igreja do Senhor tem sido muito fiel com seus dízimos e ofertas. Meus irmãos que estão de longe, meus irmãos e irmãs que acompanham a atividade pastoral dessa igreja, assistencial, missionária, na missão transcultural, tem sido uma grande alegria poder saber que a igreja do Senhor tem estendido as suas mãos. Glória a Deus. Hoje pela manhã falava brevemente da nossa conquista. Passamos este final de semana uma equipe muito grande, especializada, mudando a subestação. A igreja tem uma subestação e ela precisou sair do lugar onde estava para o lugar onde ela estará permanentemente, e juntamente com ela um gerador, e foi instalado tudo, e um equipamento, um quadro de energia de última geração, para que se a Enel resolver não fornecer energia, aí o nosso gerador já entra automaticamente, você não sente nenhum soluço, ele passa da terra para o céu e do céu para a terra assim, e fica tudo aceso, é uma bênção do céu. Pastor, e agora? Vai começar a campanha? Não, já está pago, pela glória de Deus, para a graça de Deus. Você tem sido fiel, você tem abençoado, glória a Jesus. Então louvamos ao Senhor por isso, e é uma bênção. Eu quero agradecer a Deus por mais esta vitória, convidando a igreja para ficar em pé e agradecer ao Senhor, porque é bênção de Deus. Você que tem servido ao Senhor, nós continuamos orando pela missionária Áurea. Ela está se recuperando e tem sido assim momentos desafiadores para ela e para nós também, mas o Senhor tem suprido as necessidades da sua serva, em nome de Jesus. Levantemos nossas mãos. Pai de amor e de verdade, que alegria, Senhor, podemos agradecer com os corações abertos a dádiva do Senhor, pois toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o Senhor da glória, em quem não há mudança, sombra alguma ou variação. Pai, abençoa a tua igreja, os dizimistas e ofertantes da tua casa.
Senhor, é o Senhor que tem suprido as necessidades em todas as áreas. Te agradecemos, Senhor, por ver mais uma etapa concluída, Senhor, no tocante à questão da energia elétrica. A tua mão tem se estendido e tem abençoado, Senhor, de sorte, Deus, que agora te agradecemos e bendizemos o teu nome. Recompensa o teu povo, os teus servos, aqueles que contribuem, Deus, aqui no santuário, os que fazem, Senhor, através, Deus, da mídia. Senhor da glória, eu te agradeço, como nós já cantamos aqui. Recebe a nossa adoração neste momento do Santo Ofertório e Dízimos. É a minha oração que por fé eu faço no nome de Jesus, e a igreja confirma com um lindo amém para Jesus. Amém. Glória a Deus. Agendou o nosso hino, né? Vamos cantar com alegria. Meus irmãos, logo após esse hino, pastor Danilson Castro, ele vai estar trazendo esta mensagem. Eu o desafiei para estar ministrando pela manhã e à noite, e ele aceitou. O pastor Danilson coopera conosco no pastorado já, eu não posso dizer muitos anos, senão ele fica mais velho, né? Mas há bastante tempo, e também o Senhor tem lhe dado a alegria de poder falar com muita paixão para a família, como logoterapeuta que é, e também envolvido na área da psicologia, já terminando, mas trabalhando exatamente nessa área que ele vai pregar, e vai ser muito especial ouvirmos essa mensagem. Então, assim que terminar este louvor, o pastor Danilson já vem e assume aqui o púlpito em nome de Jesus para falar a palavra de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Cante, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez cante, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem.
valorize o que você tem. Queridos irmãos e irmãs, eu desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos gratos ao nosso Deus, mais uma vez, na presença do nosso Senhor, para aqui trazer-lhes uma palavra da parte de Deus. Hoje, a nossa missão é estar falando sobre um tema extremamente necessário, extremamente importante, oportuníssimo para esse tempo. E eu queria já cantar a Deus pela vida e a visão do nosso pastor, em nos convidar para estar junto com a igreja, refletindo sobre esse tema. Isso é uma bênção, irmãos. Uma igreja que dedica um tempo para refletir sobre um tema que é um tema considerado tabu, tão difícil de ser pensado, de ser refletido, elaborado. E agora estamos aqui ministrando uma palavra voltada para essa dimensão. Falar sobre morte é falar sobre um tema muito denso. E aí eu queria fazer, antes da ministração, alguns acordos. Primeiro, dizer que eu estou removendo as sandálias dos pés, porque nós estamos pisando em terra sagrada. E temos consciência do quão é preciso sensibilidade, dedicação e esmero para conversar sobre isso. Segundo, a consciência de que nós estamos falando de um tema que foi meio que marginalizado e evitado durante a história da igreja, não apenas da nossa igreja, de todas as igrejas. Porque nós estamos falando de um tema que é preciso, às vezes, muito cuidado, como eu disse, para falar sobre. E aí é preciso cuidado. A decisão mais fácil parece ser não falar, silenciar sobre. Tabu não é apenas um tema que nós decidimos não falar. É um tema que, quando falamos, falamos de forma não aprofundada, razoável. E aqui a ideia é que nós possamos pensar esse tema de uma forma mais aprofundada, dedicada, com o coração voltado ao desejo de Deus para esta noite. Eu espero que o Senhor traga sobre nós uma palavra profética, de esperança, de vida, e que aqui nós sejamos por Deus instruídos. E o terceiro acordo que eu gostaria de fazer é que nós tenhamos a consciência de que um afetamento psicológico, uma doença psicossomática, afeta também pessoas que temem a Deus. Um crente não está isento de enfrentar transtornos. Um crente pode ter bipolaridade, transtorno de ansiedade, depressão, ideação suicida, e isso não o torna alguém distinto e distante da presença de Deus. O fato de alguém estar afetado no âmbito da emoção e no aspecto da psicologia, do seu ato psicológico, não significa dizer que esta pessoa está divorciada de Deus. O ser humano, ele é biopsíquico sócio-espiritual. Cada uma dessas instâncias, cada um desses movimentos, possuem uma elaboração. E nós precisamos, enquanto cristãos, ter a compreensão de que alguém que está com afetamento psicológico é alguém que precisa de cuidados. Se nós estamos com um problema no ouvido, nós procuramos o otorrinolaringologista, não é assim? Se a gente está com algum tipo de problema nos ossos, a gente procura o especialista nessa área. Para cada área do corpo existe um especialista. E quando estamos enfrentando um problema com a mente, um problema subjetivo, um problema não explicável, nós precisamos procurar o psiquiatra e o psicólogo. E é bem mais difícil pensar sobre isso. Eu estava numa aula alguns meses atrás e um professor dizia: o curso de psicologia é um curso denso e difícil, porque um problema que nós estamos enfrentando agora, ele vai se transformar em um outro problema, em uma outra realidade. Os irmãos terem ideia, há 2 semanas eu recebi um convite para fazer parte de uma especialização em suicidologia. Existe agora o suicidólogo, aqui em Fortaleza.
Você consegue pensar no quão difícil é refletir sobre isso? Existe demanda para a academia despertar, para preparar pessoas para cuidar disso. Não é triste, irmãos, pensar nisso? Então nós precisamos abrir esse espaço para o diálogo. O tema vai versar sobre a decisão sagrada de continuar vivendo. João capítulo 10 e 10, a Escritura diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e apenas para comunicar. É claro que do ponto de vista da hermenêutica e da exegese, nós temos que considerar o contexto quando estamos utilizando um texto sagrado, mas o propósito desse texto é falar sobre os líderes religiosos que não eram condizentes com Deus, mas eu queria apenas para comunicar que sempre que eu falar o ladrão veio para matar, roubar e destruir, você substitua a palavra no seu consciente, você substitui essa palavra por depressão. É sobre isso que nós estaremos conversando nesta noite. E eu queria, apenas para embasar, dizer-lhes que Jacó, Moisés, Jó, Jonas, Elias e outros personagens tiveram depressão e ideação suicida em dado momento de suas vidas. E aqui tem gente que era amigo de Deus. Então, o afetamento emocional, psicológico, não nos coloca numa postura de distanciamento de Deus. Nós precisamos ter muita responsabilidade para pensar nisso. Então, vamos falar sobre esse tema, que é um tema denso, mas ao mesmo tempo um tema extremamente instrutivo. Ana Cláudia Quintana, uma médica que cuida de cuidados paliativos e é uma referência no nosso país, escreveu um livro. O nome do livro é A Morte é um Dia para se Lembrar. É mais ou menos isso. Ou é um dia para você chamar de importante. É um livro bem interessante, eu li já há algum tempo, não lembro bem o tema, mas essa autora, nesse texto, ela diz que pessoas que não gostam de falar ou pensar sobre morte são como crianças brincando de esconde-esconde numa sala sem móveis. Isso acontece com meu filho lá em casa, né? Às vezes o Arthur está comigo na sala, ele diz: pai, eu vou me esconder. Ele coloca as duas mãos nos olhos. E aí quando ele tira as mãos eu tenho um susto e ele fica assim encantado. Por quê? Porque para o Arthur eu não estou visualizando ele. E às vezes nós agimos como o Arthur, né? Meu filho de 3 anos. Não vamos falar sobre morte porque a gente evita, né? Não vamos falar porque a gente retarda a visita dela. Então a gente vai evitando o falar sobre, como se isso de alguma forma produzisse algum efeito no distanciamento da morte. Mas é preciso sim falar sobre morte, porque falar sobre morte é também pensar sobre a vida. Falar sobre morte é refletir sobre nossa missão. Eu queria trazer alguns dados importantes. A cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. São 800 mil mortes por ano. Portanto, se num culto de 1h40 nós temos 100 minutos, isso significa dizer que 250 pessoas, possivelmente, tiraram uma vida durante um culto. No mundo. Não é danoso pensar nisso, irmãos? É duro pensar nisso. Entre os profissionais de segurança pública, a situação é ainda mais perversa. Entre os policiais, o número de policiais que retira a vida é 8 vezes maior do que em outras populações. De 2023 para 2022, o crescente foi de 26,2%. Nós estamos cada vez mais adoecidos. O DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, a sua primeira versão foi de 1952, catalogou 106 patologias e transtornos. Em 2014, quinta versão, mais de 300 patologias catalogadas. 3 vezes mais. E nós estamos falando de um curto espaço de tempo. Então nós estamos adoecidos. O mundo está adoecido. Eu queria que você pensasse sobre um exercício. Um dia eu fiz isso, pastor. Eu contei na Mozar Lucena, que é uma avenida que tem aqui no Quintino Cunha, no bairro onde moro, as farmácias da avenida. Mais de 10 farmácias numa avenida. Aí alguém diz assim: isso é mercado livre, livre mercado, concorrência. Bom demais. Você agora não precisa andar tanto. Tem um lugar lá que só numa esquina tem 3. 3 farmácias, uma numa esquina, outra noutra e outra na outra esquina.
Se existem mais de 10 farmácias numa pequena avenida, isso não fala de livre mercado, isso fala de adoecimento, irmãos. Isso fala de adoecimento. Porque se tem nicho, e se alguém lucra com isso, se o fármaco está sendo a bola da vez, é porque existe o elemento do adoecimento. E nós precisamos parar e conversar sobre isso, porque isso é muito sério. É muito sério. A proposta do mestre é falar sobre um ladrão que, quando entra, desfere um golpe mortal, e depois de matar, ele furta o que a pessoa tem, ele rouba, e não contente em matar e roubar, ele ainda queima a casa, ele destrói a casa. Ele mata, rouba e destrói. É isso que a depressão faz. O propósito da depressão é matar, furtar, roubar e ainda destruir, aniquilar. Você consegue pensar nessa dimensão? Porque já matou. E depois de feito isso, ainda ter coragem de furtar do morto. É danoso pensar sobre isso. Olha só. Matar é tirar a vida. Roubar é tirar as coisas da vida. Porque a pessoa está morta, você vai tirar as coisas desta pessoa que está morta. E destruir é tirar a vida das coisas. Explica isso, pastor. Quando você queima uma casa, você queima junto com essa casa toda a história daquela família. As fotos, os registros. Porque as casas falam, né? Os ambientes contam histórias. E quando você destrói uma casa, você aniquila tudo. Portanto, o que o Cristo está nos ensinando é que a depressão, na perspectiva que nós estamos pregando, que é o ladrão que nós estamos pensando hoje, ele vem para matar, e esse é o propósito inicial. Mas não apenas isso. Ele é tão perverso que, além disso, ele ainda rouba e destrói. E eu gostaria de pensar primeiro sobre o ato inicial, que é esse desejo que a depressão tem de demover e retirar a nossa vida. E como pano de fundo, nós vamos utilizar a vida do Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, a Escritura conta a história do profeta Elias. Esses capítulos falam de um homem repleto de responsabilidades, com um ministério profícuo e abençoado. Você consegue pensar em orar por uma criança e esta criança ressuscitar? Em uma oração, Deus lançar fogo dos céus e consumir os servos do rei? É este o profeta que, sendo sujeito às mesmas paixões que eu e você, ora e Deus cerra os céus e não chove? E depois ele ora de novo e Deus abre as comportas dos céus e a chuva acontece? É esse profeta que sobe o Carmelo e desafia centenas de profetas de Baal e Astarote e os vence. E depois de vencer, ele presencia uma carnificina, porque os profetas são mortos naquele exato momento. Mas lá no capítulo 19 ele recebe uma notícia, e a notícia é: Jezabel informou que vai te matar. E aí quando ele recebe essa notícia, ele empreende então um caminho de declínio emocional terrível. Ele entra em estado de depressão até chegar à ideação suicida, irmãos. Aí tem gente que quando faz essa leitura diz assim: isso é por causa do recado de Jezabel. Ele enfrentou diversos homens e agora tem medo de uma mulher. Não, irmãos, não é por isso. A fala de Jezabel não diz tudo do sofrimento de Elias. Elias é um homem que carrega uma história de solidão, de sofrimentos. Elias é um homem que se esconde a maior parte de sua vida. E cada um desses dias moldam esse lugar de sofrimento. A fala de Jezabel é só a ponta do iceberg. É só o gatilho.
Mas já tinha muito lixo reunido naquele lugar, porque às vezes a gente faz isso na casa. A gente escolhe um compartimento para colocar o breguesso, né? Aí a gente vai colocando lixo e acumulando, chega um dia que a porta se abre, porque não suporta mais tanto lixo lá dentro, e a casa é toda invadida. E geralmente quando a porta se abre, está tudo bem. Aí você fica pensando, não sei porque está tudo bem, eu estou enfrentando essa depressão. Porque não é sobre o presente, não é sobre o agora. É sobre muita coisa não tratada do passado. Você consegue pensar que Elias presenciou centenas de homens sendo lançados no Carmelo? Você consegue imaginar como isso impactou as emoções do Elias? Porque ele era homem. Acabara de ver uma carnificina. Somente Elias teria competência suficiente para nos dizer como isso o afetou. Mas a vida de Elias nos ensina que o fato de você ser um gigante lá fora não significa dizer que você consiga se livrar das lutas interiores. Como Naamã, né? Um gigante fora e um leproso dentro de casa. Como Jonas, ele foi declinando. Jonas estava na Bet-Efe. A Bíblia diz que ele desceu para a cidade portuária. Da cidade portuária ele desceu para o porto. Do porto ele desceu para o barco. Do barco ele desceu para o porão. Do porão ele desceu para o mar. Do mar ele desceu para o peixe. Do peixe ele desceu para as profundezas do mar. É assim, irmãos. É um processo de fuga. É um processo declinante. E o Elias vai para o deserto. Diga comigo, deserto. A primeira fuga do Elias é a fuga geográfica. Quando ele chega no deserto, ele deixa lá o seu servo em Beceba. A segunda fuga de Elias é a fuga relacional. Ele deixa o seu companheiro. Que é isso que a depressão faz conosco. Nos leva para os lugares de solidão e nos afasta das pessoas que convivem conosco. O deprimido não quer conversar com ninguém porque a vida não tem cor, tudo está cinza. E aí o Elias, olha, passo a passo, do processo de afetamento psicológico do Elias, como tem relação com os mesmíssimos problemas que nós enfrentamos hoje. Ele deixa o seu servo em Beceba. Depois disso ele vai para debaixo de um pé de zimbro. E a Escritura conta que lá ele pede a morte. O texto é assim, ó. Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Eu quero deixar de viver. Isso é ideação suicida. Mas pastor, significa dizer que Elias queria realmente morrer? Não, irmãos, queria dizer que Elias estava enfrentando uma crise. Pastor, como é que o senhor sabe que ele não queria morrer? Ele procurou uma sombra para se deitar. Se ele quisesse morrer, ele tinha se deitado no deserto. Ele procurou um zimbro. A pulsão de vida ainda estava ali. O desejo de autoproteção ainda estava ali. Mas quando ele faz essa oração, é porque ele está falando de um lugar de crise, de sofrimento intenso. E é impressionante pensar sobre isso. Porque Deus nos chama não apenas para ter a consciência de que existe uma pulsão de vida a despeito de qualquer enfrentamento que você carregue no seu coração nesta noite. Existe uma pulsão de vida e um desejo pela vida. E o segundo elemento é que assim como Elias buscou um zimbro e uma sombra de um zimbro, Deus vai levantar você para ser zimbro e sombra na vida de outras pessoas que sofrem. Como igreja, nós seremos sombra para esta cidade. Como igreja, nós profetizaremos vida sobre esta cidade. Como igreja, nós ergueremos a bandeira do Evangelho ensanguentada, do sangue do Cordeiro, declarando vida sobre essa cidade. Essa é a nossa missão. E aí a Escritura diz que o Elias dorme. É isso que o deprimido gosta de fazer. Ele dorme. Por que ele dorme? Porque quando dorme, ele enfrenta o silêncio, a aparente paz. Estar desperto é mais danoso do que dormindo.
Por isso ele prefere dormir, ele se utiliza do medicamentoso para então dormir e continuar dormindo, porque essa dormência é o evitamento. E às vezes, quando ele tem ideação de tirar a própria vida, ele só quer dormir para sempre. Não é preciso especialização para cuidar de gente que sofre. É preciso uma escuta ativa e amorosa. Quando alguém que sofre se aproximar de você, procure amar esta pessoa antes de dizer qualquer coisa para esta pessoa. Se no profundo do seu coração você for capaz de amar esta pessoa, você será profeta de Deus na vida desta pessoa. E se a pessoa disser a você, eu estou pensando em desistir da vida, você olha para essa pessoa e diz assim, você quer desistir da vida ou você quer desistir porque você está enfrentando uma crise? Se você tivesse a oportunidade de viver uma vida sem esta crise, você ainda assim queria desistir? Naturalmente você vai ouvir a pessoa dizendo não. Então você não quer desistir da vida. Você quer romper todas as amarras dessa crise. E aí você profetiza sobre a vida desta pessoa e você é instrumento de transformação na vida desta pessoa. Porque não, ela não quer morrer, ela quer um zimbro, ela quer uma sombra. E aí Deus começa um processo lindíssimo na vida do Elias. Pastor, como é que Deus trata de depressão? Tem uma multidão de psiquiatras e psicólogos sendo condecorado aí, premiado, porque estão desenvolvendo alguns métodos de cuidado, mas Deus já ensinava para a gente, irmão, já está na Bíblia aqui como é que a gente trata. E Deus tratou exatamente da mesmíssima forma que hoje os psicólogos tratam. Eu acho lindíssimo demais. A Escritura, ela é repleta de extrema beleza. O Elias dorme e Deus espera ele dormir, porque uma pessoa em estado de depressão, ela precisa dormir bem, regular o seu sono para voltar ao estado de homeostase e de saúde. Equilíbrio. Homeostase é esse equilíbrio biológico, psicológico e emocional. E um bom sono pode ajudar. Portanto, a primeira pergunta que eu queria fazer é como é que você tem dormido? Pastor, não é sobre morte que a gente está falando e o senhor está perguntando sobre o sono. O sono é absolutamente imprescindível para a vida. Pastor, não preciso, só preciso dormir 2 horas por noite. A conta vai chegar, viu? Nós precisamos dormir de 7 a 8 horas por dia. Se você não está conseguindo alcançar isso, reveja o seu horário, a sua agenda e cuide bem do seu sono, porque Deus cuidou do Elias, deixando ele dormir. Depois que ele acordou, olha o que a Escritura diz em 1 Reis 17, 7 e 8. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou Elias e disse, levanta-te e come. Alimentação. Sono, alimentação balanceada. Como é que você está se alimentando? É uma outra pergunta. A ministração ela precisa ser prática e precisa fazer sentido, irmãos, porque senão nós estaríamos aqui elaborando uma porção de números e esses números não poderiam fazer nenhuma conexão com aquilo que a gente vai fazer amanhã. O que a gente escuta a partir do púlpito aqui precisa influenciar as nossas decisões amanhã cedo ou ainda hoje. Tanto quando você chegar hoje à noite, ao invés de você ficar lá assistindo a série que está encantando você e levando você a dormir 2 horas da manhã, declina a tua cabeça, cuida do templo que Deus te deu e vai dormir e descansar na presença do teu Deus, porque esta é a bênção de Deus para as nossas vidas. Então, dormir bem e se alimentar. Veja o que a Escritura diz, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e daquela força e daquela comida, ele caminhou 40 dias. Olha só, é sono, alimentação e exercício físico. Irmão, imagine aí 40 dias. Irmão, eu vou dizer, é maior do que uma ação silvestre. Né? O Elias caminhou com aquela comida 40 dias. Mas os elementos são absolutamente os mesmos. E o Elias caminha 40 dias, mas o Elias não está plenamente saudável. Por que ele não caminha 40 dias para encontrar o plano e o projeto de Deus em obediência à sua vontade? Ele caminha 40 dias para ir para uma caverna. E a Bíblia diz que ele chega agora no Horebe e entra numa caverna.
encastelado naquele espaço, ou encavernado naquele lugar, ele se retrai novamente. Aqui nós temos um problema sério, que é o problema da recaída, né? O Elias que foi erguido e alimentado, e que seguiu a dieta, agora está numa caverna. Sabe o que a Escritura diz? Que Deus não desistiu de Elias. Deus visitou Elias na caverna. Mas Elias foi para a caverna por livre e espontânea decisão. Mas Deus cuida das nossas decisões não acertadas. Ele visita-nos nas nossas recaídas. Ele perdoa as nossas falhas e imperfeições. Quem acredita no Deus que nos visita e continua nos abençoando, seja bendito o nome de Jesus para sempre. E aí veja o que a Escritura diz: é Deus cuidando de Elias. O primeiro estágio é o estágio da iniciação, quando ele manda um anjo. O segundo estágio, o próprio Deus vai a Elias. No versículo 9 a Bíblia diz: e entrou ali numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Diga comigo, que fazes aqui, Elias? Essa é a pergunta de Deus. Eu não mandei você vir para a caverna, Elias. O que é que você está fazendo aqui? Observe que nós estamos lendo o versículo de número 9. E Deus se aproxima de Elias. E se fôssemos traduzir esse texto aqui para um bom cearenseis, seria mais ou menos assim: ô Elias, sai daí, rapaz. Eu não te mandei para ir. O que você está fazendo nesse lugar? Que sentido tem para você estar no lugar que eu não te ordenei a estar? Então Deus de alguma forma repreende o Elias e diz: sai dessa caverna. E o Elias não consegue sair. Aí Deus começa o terceiro estágio de cuidado e tratamento da depressão do Elias. A Bíblia diz que Deus manda um terremoto. Depois de um terremoto, um vento fortíssimo irrompe na parte frontal daquela caverna. Acompanhado disso, um fogo. E o Elias começa a exercitar a sua escuta. O Elias começa a perceber outras possibilidades. O Elias começa a perceber que Deus pode estar querendo falar com ele. Regula o seu coração a uma escuta cuidadosa. A Escritura nos diz que Deus não estava no terremoto, no vento forte ou no fogo. Mas quando uma brisa suave passou, a voz de Deus estava na brisa. Deus estava tirando Elias do movimento depressor. Porque quem enfrenta depressão, o termo técnico, a gente está utilizando alguns termos técnicos, mas nós vamos tentar explicar. O termo técnico para isso é constrição cognitiva. É quando alguém não consegue ver outra possibilidade. O deprimido não vê cor, não vê portas, não vê saídas, não vê respostas, não vê possibilidade. É só tristeza, é só angústia, é só dor. E esse deprimido, agora chamado Elias, ele começa a perceber que Deus pode estar no terremoto, que não há apenas uma possibilidade, Deus pode estar no vento forte, que não há apenas uma possibilidade, Deus pode estar no fogo, que não há apenas uma possibilidade, Deus pode estar na leve brisa, Deus pode estar em vários movimentos. E essa é uma palavra a alguns corações que estão aqui nesta noite. Não há apenas uma possibilidade. A morte não será o seu destino, porque o Senhor reservou essa noite para lembrar a você que existem caminhos pensados por Ele para a sua história, livramentos pensados por Ele para a sua família. O Deus de livramentos nos comunica a sua bondade nesse lugar.
Existem possibilidades, existe um Deus que escancara a porta, existe um Deus que nos dá vida e vida abundante. Seja glorificado o nome de Jesus Cristo Nazareno para sempre. Seja enaltecido o nome do Senhor. E a Escritura diz que quando ele escuta a voz da leve brisa, você sabe o que é que a voz diz para ele? A mesma coisa do versículo de número 9. Que fazes aqui, Elias? Deus falou que fazes aqui. No momento em que ele entra na caverna, depois de todos esses movimentos, Deus faz a exata pergunta que fazes aqui. A mesmíssima pergunta. Não é uma pergunta diferente. Porque para que Elias se compreenda como participante desse movimento de sair desse lugar de dor, o Elias precisa assumir responsabilidade. O Elias precisa saber que existe o movimento de confiar em Deus e no seu cuidado. Mas existe também o movimento de assumir o protagonismo da própria vida e saber que quem deu os passos em direção à caverna foram os meus próprios pés. E eu preciso, confiado em Deus, ter a consciência de que este Deus que fala comigo na caverna pode me tirar deste lugar. Porque há uma responsabilidade lançada sobre a vida do Elias. E essa é uma pergunta que o Senhor nos faz: que fazes aí onde tu estás? Que fazes aí nesse lugar de aprisionamento? Que fazes aí nesse lugar de morte? Sai desse lugar. Eu te dou graça, eu te dou vida, eu te dou companhia. Existe um Deus cuidando de nós. Existe um ato cuidadoso de Deus sobre nossas vidas. Sigmund Freud diz que quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. É quando chegamos nesse estágio último, depois de todos os terremotos, de todos os ventos fortes, nós chegamos ao limite da nossa dor. É quando chegamos ao fundo do poço, não tem mais para onde ir. A única opção é olhar para cima e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar. E é essa a ação de Deus para Elias. Portanto, a depressão, ela vem com o propósito de matar. Mas nós reservamos esta noite para, a partir de um ato profético, dizer a você que você dirá sim à vida. Eu contei pela manhã de um psicólogo chamado Victor Emil Frankl, que perdeu a sua esposa e filho nos campos de concentração. Seu pai, mãe e irmã. Ele chegou a pesar 22 quilos, irmãos. E depois de muito sofrer, e ver pessoas se lançando nas cercas elétricas, entregando-se à morte. Em um dado momento, ele foi até o pátio, em Auschwitz. Ele passou por Theresienstadt, Dachau e Auschwitz. Em Auschwitz ele foi a um pátio. Ele ergueu a mão esquerda. Ele não tinha ninguém para apertar a mão, e aí ele colocou a mão direita sobre a mão esquerda. E ele fez um pacto com ele mesmo e com o seu Deus. Naquele dia ele fez a seguinte oração: eu digo sim para a vida. Eu digo não para a morte. A despeito de tudo que esse campo de extermínio me tirar, eu direi sim para a vida sempre. Sim para a vida, não para a morte. Você pode repetir comigo: eu digo sim para a vida, eu digo não para a morte. Oh, irmãos, a despeito de qual seja a circunstância, diga sim para a vida. E ele faz esse contrato com ele mesmo e com o seu Deus. Na presença do seu Deus, nós declararemos a esta cidade sim à vida. Sim à vida. Caminhemos. O primeiro ato é o ato de matar. O segundo ato é o ato de furtar, de roubar. E o homem contemporâneo é um homem assaltado. A sociedade contemporânea é uma sociedade marcada pelo furto de si mesmo. Existe um autor chamado George Forbes, que escreveu muito, em um dos seus textos,
ele diz que nós estamos desbossulados. Olha o termo, sem bússola, sem direção. E ele diz que a razão disso é porque o homem na antiguidade saía de suas cavernas para ir caçar os leões e ursos que estavam fora. As feras estavam fora. Ele diz que o homem contemporâneo, ele tenta fugir dele mesmo, sabe por quê? Porque as feras estão aqui dentro. A fera que habitava a floresta, agora habita a interioridade do homem contemporâneo. É aqui, é aqui. Por que os adolescentes, quando estão no enfrentamento, alguns deles golpeiam o próprio braço? Porque existe o processo de automutilação. Porque quando estamos sofrendo angústia, a gente não sabe onde dói. Irmãos, aonde a angústia dói? Alguém sabe dizer aqui? Pastor, estou angustiado, onde é que dói? É aqui. Em todo canto, não é, irmãos? Dói a mente, o coração, a vontade. Você não tem desejos volitivos, você não tem alegria de receber alguém, você não tem desejo de conversar, você não tem, dói tudo, a angústia é isso. E aí quando alguém desfere um golpe no corpo, é um movimento inconsciente com o objetivo de dizer, aqui pelo menos eu sei onde é que a dor está. É o objetivo de conseguir dar visibilidade à dor. Porque existe um processo de angústia. Um ser humano que está furtado, roubado de si mesmo. E aí o que é que o mundo faz? O mundo entra no processo de ampliação de sofrimento com drogas, com álcool. Porque ele não se encontra mais, ele está perdido em si mesmo. Essas feras internas estão vencendo este homem. Essas feras que habitavam a floresta agora habitam esse lugar, e o medo deste homem faz com que ele procure evitar se encontrar. Ele passa a semana inteira trabalhando e ele cria uma agenda ativista de trabalho manhã, tarde e noite. E quando chega no fim de semana, ele se encontra em depressão. Porque ele precisa no fim de semana dar conta de si mesmo. E ele não está produtivo no fim de semana, e é sempre danoso esse momento. Deixa eu trazer para vocês um trecho do texto do George. Uma vida pode ser editada, nada nesta vida é real. Casamento, saúde, finanças, família, relacionamento. Quando tudo parece um falseamento, quando tudo parece uma inverdade, o inimigo se aproveita do casamento entre crise e transtorno. A pessoa tem uma crise existencial e ela tem um transtorno psicológico. Satanás se aproveita e faz a seguinte proposta: nada na tua vida é real. A única coisa real é tirar essa vida. A única coisa concreta é desistir. O inimigo de nossas almas não brinca. E aí ele rouba do que já está morto. Enquanto igreja, nós precisamos assumir uma postura de responsabilidade sobre esse tema. Historicamente, quando a gente pensa sobre alguém que tirou a própria vida, nós adotamos uma postura, e essa postura, ela precisa ser repensada, com muito cuidado. Não cabe à igreja definir destinos. O suicídio não pode jamais ser romantizado, como muitas vezes a mídia faz, coloca um poeta para falar sobre o suicídio como um ato de liberdade. Não, irmãos, é um ato de desespero. É a quebra do 6º mandamento. Ninguém tem autoridade para, utilizando-se das próprias mãos, desferir golpes contra si mesmo. Não há essa responsabilidade ou essa liberdade em nenhum de nós. E nós não somos livres para fazer o que a gente quer, nós somos livres para fazer o que é certo. Agora, se alguém chegou ao estado de loucura,
e deu cabo da própria vida, nós precisamos tratar isso com muito cuidado e respeito. Eu fui convidado para cuidar de um casal quando eu assumi a segunda igreja, 1 ou 2 semanas depois, e eu cheguei para visitar. Ele congregava em um outro ministério, e a esposa era católica. E quando eu cheguei para conversar com os dois, eles estavam aflitos, em desespero. Ora, há pouco mais de uma semana, um filho muito jovem havia desistido da vida. E aí aquele homem disse para mim uma palavra que me foi muito pesada. Danoso, pastor, foi chegar no culto no domingo e ouvir do meu pastor: você sabe que seu filho está no inferno. E aquela mulher disse, quando eu cheguei também para a oração da semana, as mulheres que há muitos anos se reúnem para orar comigo disseram também que meu filho está no inferno. Irmãos, isso é de uma indelicadeza, é de uma desumanidade. E nós não temos nenhuma autoridade e nenhum amparo bíblico para dizer isso. Existem diversos tipos de movimentos de tirantes ou tentantes daqueles que optam por desistir da vida. Existe o suicídio altruísta. Sansão, quando faz uma oração a Deus, você acha que Sansão não sabia que ia morrer, irmãos? Mas é altruísta. Você pode dizer que Sansão está perdido? Não pode. Hoje pela manhã, quando terminou a ministração, uma jovem chegou para mim e disse: pastor, sobre a questão de Sansão. E aí eu coloquei uma semente no coração dela para ela refletir, e ela disse: faz muito sentido. Alguém tira a vida e aí a gente chega e diz assim: está no inferno. Mas a pessoa passa a vida toda se alimentando mal, não fazendo os exercícios necessários, descuidando do próprio corpo, aí infarta. Aí quando infarta, o irmão teve um problema no miocárdio, foi guardado no céu. Ele cometeu suicídio a longo prazo, irmãos. Sim ou não, irmãos? Pulsão de morte, descuido quanto à vida. Por isso eu não estou aqui dizendo em nenhum momento que o suicida foi para o céu, mas o que eu estou dizendo é que não cabe a nós definir destino. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo, não antes disso. Não somos nós quem definimos, é o nosso Deus, Ele é o dono do céu. Então, se você não tem uma palavra de conforto e de consolo, por favor, fique em silêncio, porque você vai estar abençoando mais a vida deste pai e desta mãe que precisa carregar este fardo pelo resto da vida. Por isso é tão importante a gente pensar sobre isso, irmãos. Porque às vezes na tentativa de ajudar, nós fazemos uma ampliação de sofrimento. E é na igreja, nesse espaço, é nessa comunidade, nesse lugar de alegria, que as pessoas encontrarão esperança para os dias mais perversos e difíceis de suas histórias. É aqui que as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão encontrar a gentileza necessária para dizer: eu não tenho a resposta e eu não sei o porquê, mas você não estará sozinha, você não estará sozinho, porque eu vou usar todo o meu tempo para abençoar a sua vida e a sua história. E nós seremos sombra e zimbro na vida do que sofre, sombra e zimbro na vida do que sofre. Larry Crabb, num dos seus livros, diz que nós precisamos ser um lugar seguro para peregrinos exaustos. É hora de deixar em segundo plano os interesses egoístas, os desejos materialistas, as distrações e as fórmulas feitas. Como igreja, nós precisamos mergulhar no mundo incontrolável e confuso dos relacionamentos, admitindo os nossos fracassos, identificando as nossas tensões e explorando as nossas próprias falhas. Nós não somos perfeitos. Se não for a misericórdia de Deus, ninguém chega lá, irmãos. A Ele, ao juiz de toda a terra, ao juiz de toda a terra, e somente a Ele cabe o juízo. Enquanto igreja, nós precisamos
ser apoio e cuidado. Enquanto igreja, nós precisamos declarar sim à vida e não à morte sempre. Não à morte sempre. Caminhando para a conclusão da ministração. O ato de matar, o ato de furtar e agora vem o ato de destruir. O ato de destruir. Alguém que dá cabo da própria vida, aniquila toda a sua história. Você deve conhecer alguém, ou você deve conhecer alguém que conhece alguém que já tirou a própria vida. E quando você fala sobre essa pessoa que fez isso, a única memória desta pessoa é o ato. Ninguém se lembra do filho que esta pessoa gerou, do trabalho que esta pessoa lançou sobre o mundo, dos feitos e sonhos que foram realizados. É um ato que destrói, que queima a casa, que queima a história, que queima a trajetória, que devasta. A pessoa agora só é lembrada por este último ato. E não, irmãos, nós não somos o que está nos acontecendo no presente. Nós não somos a crise de agora. E nós não seremos lembrados por um último ato. Nós seremos lembrados pela graça de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Nós seremos lembrados porque caminhamos com Deus em meio aos desertos e invernos desta vida. Nós seremos lembrados porque resistiremos e diremos sim à vida sempre e não à morte. Nós seremos lembrados porque somos portadores da esperança da ressurreição. Nós seremos lembrados porque a graça de Deus nos habita. A vida de Deus nos habita. Existe beleza na nossa história. Existe beleza na sua história. E o inimigo das nossas almas não vai apagar a sua história, não vai destruir a sua vida. Agostinho diz o seguinte: as pessoas viajam para admirar as alturas das montanhas, as imensas ondas dos mares e o longo percurso dos rios, os vastos domínios do oceano e o movimento circular das estrelas. No entanto, elas passam por si mesmas e não se admiram. Agostinho está dizendo, tem muita coisa espetacular que Deus criou lá fora. Mas, gente, você é um ato lindo e extraordinário de Deus. Admira-te de ti mesmo. Celebra a Deus por tudo que você já fez. Celebra a Deus por toda a resistência, por tudo aquilo que você já enfrentou. Celebra a Deus por ter chegado aqui nesta noite. Bendiz ao Senhor, glorifica ao Senhor. A bondade de Deus te trouxe a esse lugar. Oh, irmãos, que nós possamos nos admirar com nós mesmos e com a nossa capacidade de fazer, de progredir, de realizar, com a nossa resiliência. Sim, irmãos, admirar-se de si mesmo. Esse é um grande privilégio. E aí eu queria, irmãos, já concluindo a ministração, falar sobre os fatores de proteção. Existem fatores de proteção que nós precisamos guardar no nosso coração. Estabelecer uma vida devocional com Deus, buscar desenvolver e manter a autoestima elevada. Estabelecer objetivos claros e propósitos consistentes na vida. Ter disposição de aceitar as próprias dificuldades. Cultivar relacionamentos saudáveis e ser alvo de valorização de outras pessoas. Buscar viver de forma socialmente estável. Encontrar significado para as perdas e provações da vida. Desenvolver resiliência diante das adversidades. Celebrar o ato de estar vivo cada minuto de sua vida. E nunca esquecer de carregar a esperança da ressurreição. Isso é saúde para nós. Isso é vida para a nossa vida. Pastor Ziel Machado, e eu quero ler uma carta antes de terminar, mas eu quero concluir com a frase do pastor Ziel Machado. A dor do outro é sempre um lugar de ministração para a nossa vida. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para essa pessoa:
A dor do outro é um lugar de ministração para a sua vida. É um espaço de trabalho. É um privilégio que chega. Se alguém chega para você e diz: eu estou em afetamento, eu estou sofrendo, abre-se e descortina-se um privilégio diante da sua vida. Se chegou até você, é porque Deus dará a você a vida necessária. E o seu ministério será zimbro e sombra na vida desta pessoa. Termino a ministração com uma carta escrita por uma jovem de 27 anos que faleceu em 2018. Ela escreve essa carta um ano antes da sua morte. E ela escreve de uma forma muito extraordinária. Ela foi vítima de um câncer. E eu queria que você refletisse. Essa carta eu vou levar 2 minutos para ler. É uma coisa estranha perceber e aceitar a sua morte aos 27 anos de idade. Isso é apenas algumas dessas coisas que você ignora. Os dias vão passando e você apenas espera que eles continuem vindo, até que o inesperado aconteça. Eu sempre me imaginei envelhecendo e ficando com rugas, muito provavelmente causadas por uma família linda, cheia de crianças. Eu planejava construir isso com o amor da minha vida. Essa é uma coisa da vida, ela é frágil, ela é preciosa e ela é imprevisível. Cada dia é um presente, não um direito dado. Eu tenho agora 27 anos. Eu não queria ir. Eu amo a minha vida, eu estou feliz. Eu devo isso aos meus entes queridos que me apoiam. Mas o controle disso está fora das minhas mãos. Só quero que as pessoas parem de se preocupar tanto com coisas pequenas e tensões insignificantes na vida e tentem lembrar-se que todos nós temos o mesmo destino depois disso tudo. Então, faça o que puder para que o seu tempo seja incrível, sem besteiras. Nesses momentos que você estiver lamentando por coisas ridículas, apenas pense que alguém está realmente enfrentando um problema. Seja grato pelo seu pequeno problema. Não faz mal reconhecer que algo é irritante, mas tente não continuar a carregar isso e afetar negativamente o seu dia e o dia de outras pessoas. Lembre-se que há mais aspectos para a saúde do que o corpo físico. É verdade que você ganha mais felicidade fazendo coisas para os outros do que para si mesmo. Eu gostaria de ter feito mais isso. Compre algo para o seu amigo em vez de um outro vestido. Aliás, compre algo para o seu amigo, em vez de um outro vestido, leve-os para uma refeição. Ou melhor, prepare uma refeição para eles. Dê a eles uma planta, uma massagem. Diga o quanto os ama. Use o seu dinheiro em experiência, ou ao menos não perca a experiência porque gastou o dinheiro comprando coisas. Essas coisas passam. Rowley termina a carta dizendo: as pessoas deveriam fazer boas ações para a humanidade. Comece doando sangue. Doação de sangue, mais bolsas do que eu poderia imaginar, me ajudaram a continuar viva por mais um ano. Um ano que serei eternamente grata, que eu passei aqui na terra com a minha família, amigos e o cachorro. Um ano que eu tive alguns dos melhores momentos da minha vida. O câncer levou a Rowley. E o câncer é perverso. Mas a depressão pode ser mais perversa que o câncer. Porque quem enfrenta o câncer tem desejo de vida. Quem enfrenta a depressão tem desejo de morte. Mas nesta noite, há um ato profético de Deus sobre nossas casas. E eu quero profetizar uma última palavra sobre a sua vida e sobre a sua história. Sobre os seus filhos, sobre a sua posteridade, sobre a sua família. Eu quero declarar esta palavra, é uma última palavra, é uma citação final. Eu quero que você receba esta palavra
como um ato dadivoso de Deus para a sua vida. O ladrão que veio para matar vai retornar com a lâmina limpa, porque não haverá autorização de Deus para tocar na sua vida e na sua história. O ladrão que veio para roubar vai retornar de mãos vazias, porque o mais valente habita a sua casa e protege a sua vida. O ladrão que veio para destruir não verá o fogo consumindo o que você construiu, porque há um Deus que preserva e cuida da tua história. A vida abundante repousa na alegria de confiar a Deus cada momento da existência. Sabe de uma coisa? Nós temos uma promessa. Não é de uma vida medíocre. Não é de uma vida minúscula. É de vida abundante. É de vida plena. Vamos ficar de pé. É de vida completa em Cristo Jesus. Nós desejamos fazer uma oração agora no fim deste culto. Passaram-se 5 minutos do momento. Mas eu queria interceder por você. Pastor, eu estou enfrentando um drama subjetivo. Uma luta. Estou desorganizada internamente. E eu preciso que Deus visite essas camadas de sofrimento. Instaure vida neste lugar. Ou você tem um filho que está nesse enfrentamento. Vem aqui à frente. Nós faremos uma oração intercessória. Para que os tentáculos de morte sejam demovidos. O Espírito do Senhor tem um vento suave, uma brisa sobre nós. Há uma vida de Deus sobre nós. Essa é uma noite de livramentos. Essa é uma noite em que o Senhor instaurará vida. Azimbro e sombra sobre a sua casa. Azimbro e sombra sobre o seu filho. A cuidado de Deus. O ladrão não vai minar a sua vida. O ladrão não vai destruir a sua casa. Porque o Senhor reservou esta noite para dizer: você é minha, você é meu, você me pertence. Eu cuido da sua vida e da sua história. Pode vir, vem à frente. Há uma graça de Deus sobre nós. Suíla pravalúria, oliva, lugirúvia. Há uma graça repousando sobre esse lugar. Vem sobre nós, Senhor. Inspira-nos a viver a beleza e a vida abundante que o Senhor nos prometeu no Calvário. Estenda as mãos aqui à frente. Estenda as mãos aqui à frente. Nós faremos uma oração intercessória. E aqueles que estão no deserto, aqueles que estão na caverna, vão ouvir uma voz. E a voz será: levanta-te e segue o teu caminho em paz. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, gratos por tudo que tens realizado no nosso meio. A tua vida, a tua verdade, a tua palavra foi ministrada, calou o nosso coração, nos ensinando a desprezar o barulho do terremoto, do vento forte, do fogo, e assimilar a leveza, a candura e a beleza da tua voz nesta noite. Senhor, nós diremos sim à vida e não à morte. Apresentamos-te filhos e filhas que estão aqui à frente, no deserto de Berseba. Tu conheces os espaços de morte e de solidão
Tu conheces as batalhas mentais que essas pessoas estão enfrentando. Sim, Tu conheces, Senhor. Mas Tu és aquele que não apenas fez o coração, o cérebro, o rim, mas aquele que criou também a nossa capacidade cognitiva e ordena sobre nossas mentes, e um capacete de salvação será posto hoje. O Senhor revestirá os teus filhos e filhas de uma nova consciência, de uma nova alegria, de uma nova esperança. Sim, Deus, cremos nisso e oramos-te por Tua providência sobre a vida dos Teus servos e servas. Abençoe a nossa igreja, a vida do nosso pastor, a vida desta igreja nesta cidade. E nos ensina cada vez mais, ó Deus, sermos uma voz profética e relevante para aqueles que sofrem. Que neste lugar as pessoas encontrem esperança e vida abundante. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito nós oramos-te e em fé e celebração te agradecemos. Glória a Deus. Abrace alguém que está ao seu lado e diga assim: eu digo sim à vida e não à morte. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então louvemos ao Senhor, concluindo este Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Mandou te falar que tudo vai passar. Oh, glória a Deus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Vale a pena, você estar aqui, vale a pena, vale a pena. Falou assim, continuar. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Toda a igreja, vamos ficar em pé agora. Você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quem ouviu o que Deus falou aqui esta noite? Meus irmãos, a vida abundante de Deus, que flui no coração de todo aquele que crê em Jesus. Essa é a verdadeira felicidade. A felicidade existe. Eu costumo dizer que a verdadeira felicidade não é você desfrutar, fazer o que você quer ou possuir algo. Não, a verdadeira felicidade é algo mais glorioso. É permitir que a vida, que é Jesus, viva em você e através de você. Isso é vida abundante. A depressão é chamada câncer da alma. 1/4 da população do nosso país sofre deste mal. Mas você pode até estar sofrendo. Mas você já ouviu, não foi? Vai sempre haver um zimbro e uma sombra para você. Um irmão me perguntou, pastor Daniel, disse: pastor, que
pão e água foi aquela que Elias comeu e bebeu, que o homem caminhou 40 dias? Eu disse: meu amigo, eu não quero discutir sobre isso não, porque a Bíblia diz que Deus acordou Elias. Elias, você come e beba, debaixo de um pé de zimo, no meio do nada. Tu acha que Deus não traz água, não? E pão? E o irmão perguntou: mas pastor, que tipo de pão e água que você faz? Isso é uma águazinha turbinada, é um pãozinho turbinado de Jeová, que quando Deus dá a você, você caminha 40 dias. Pessoas, como é que essa mulher está aguentando? Como é que esse homem está aguentando? É esse pãozinho que vem do céu, esse pão do céu que veio hoje aqui, essa água, glória a Deus, vai te dar força para caminhar muitos dias. Levanta a sua mão e agradeça a Deus. Meus irmãos, estamos agradecendo a Deus. Pastor Guilherme, recuperação de cirurgia. Irmã Leudes Marias, filha do pastor Souza, também recuperação de cirurgia. Irmã Maria e Antônio Pires estão enfermos. Pede as orações. Eu continuo pedindo oração pela missionária Áurea. Ela está se recuperando. O Senhor é bom e queremos trazê-la na segunda quinzena de novembro, se Deus quiser. Esse é o nosso plano, em nome de Jesus. Então levantemos nossas mãos para orar agora. Obrigado, Senhor, por este culto, pela Tua palavra. Ó Deus, tem tocado os nossos corações. Tem, Senhor, sido, ó Pai, água e pão, assim como foi para Elias, em meio à sua angústia, ó Deus, a dor do seu coração, ó Deus, e toda a turbulência que estava em sua mente. Pai, que esta noite, este bálsamo vindo do Senhor, de cura, ó Deus, toque os corações, e a alegria, o sorriso retorne, a esperança seja reavivada, e a confiança no Deus Todo-Poderoso, que diz: não estareis sozinho, eu estou convosco, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos dá vida, e vida em abundância. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor aqui reunida, e o povo de Deus diz amém. Saudai-vos uns aos outros com muita alegria, dizemos sim à vida, não à morte. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Uma feliz semana de trabalho, meus irmãos. Um grande abraço a todos os meus queridos que participam conosco deste culto divino. Deus abençoe, uma feliz semana de trabalho. Boa noite a todos. A paz do Senhor.